Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre FIIs que eu não entendo. Fundos imobiliários que eu dou uma estudada, mas fica igual esse gatinho aqui da capa, tá? Fico com uma cara de o que foi que eu li aqui que eu não tô entendendo nada. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. E só lembrando que eu sou influenciador em tempo integral, tá? Não tenho outra profissão. FIIs para mim não é bico. Então é manhã, tarde, noite, final de semana estudando fundos imobiliários. Além disso, eu conheço um pouco, né? Não vou me chamar de expert, acho que isso aqui não gosto de falta de umidade. Mas pelo menos um investidor intermediário eu sou, tá? Mas, enfim, e se eu não entendo, imagino o investidor médio, né? Que tem que ficar o dia, a tarde inteiro no trabalho, chega de noite, tem que estudar aqueles alguns FIIs bem complexos, né? Mas, enfim, o primeiro que entra nessa categoria de fundos que eu não entendo é CPSH11, o Capitana Shopping. Aqui é um fundo de shopping, até aqui tudo bem, ok, eu entendo essa parte, né? Um FII que vai comprar shopping, isso aqui é óbvio. Mas o que eu não entendo aqui é basicamente essa, cadê essa DRE? Aqui é um ponto fundamental, né? Inclusive já me pediram um vídeo aqui sobre o fundo, acaba que eu não falo sobre ele porque basicamente eu não entendo um dos pontos mais básicos para se analisar o fundo imobiliário, também que não nem gasto muito meu tempo. E aqui eu não entendo é o seguinte, por que que em alguns meses a gente tem um resultado de 7 centavos e um outro tem resultado de 11 centavos, 14 centavos? Aqui, ó, em março, abril e julho, a gente teve esse resultado aqui, um resultado medíocre de 7 centavos, o que daria um yield muito, não muito interessante, né? Que daria por volta de, daria um rendimento bem baixo, né? 0,70%. Então ele paga aqui 10 centavos, que dá 1% ao mês, já melhora bastante. Mas e aí, o que que eu posso esperar daqui? Não tem como eu esperar nada daqui, tá? É uma zona isso aqui. Olha só, resultado shopping mais estratégicos. Tem mês aqui que pagou 7 milhões de reais, teve outro aqui com 12 milhões de reais. Não dá para entender. Tudo bem que shopping a gente tem uma certa volatilidade, sim, por causa do aluguel variável na questão percentual de faturamento, mas desse jeito aqui não, ó. Varia metade de um mês para o outro, em mês normal, julho e agosto, né, final do mês. Então, realmente isso me incomoda bastante, tá? Eu não consigo ter segurança nesses 10 centavos por cota que o fundo distribui. Então, aqui é um fundo que eu até descarto por achar isso aqui, não entender essa questão do resultado. Agora aqui vamos para um clássico aqui de fundo que eu não entendo. Aqui Gari 11, tenho certeza que muita gente não entende. Talvez que eles vão falar, ah, Thiago, eu entendo Gari 11 compra os imóveis lá, o supermercado, alguns galpões. Você entende o básico, tá? Mas eu te desafio a me explicar aqui a estrutura de capital de Gari 11, algo que eu não consigo decifrar. Já tentei decifrar, tá? Eu cheguei aí um pouco longe aqui, mas não tive certeza se é daquilo que eu imaginava. Uma estrutura lá de carência, de alavancagem com carência, aí com o dinheiro captado, comprava CRCDI, ele passava, durante algum tempo, oferia duas receitas com o mesmo dinheiro, enquanto isso a correção monetária batia no VP, uma coisa bem esquisita. Até coloquei no. Cheguei a fazer um vídeo sobre isso, mas aqui não tenho certeza nenhuma de como que funciona o fundo na prática, como é que ele pagava esse rendimento tão alto. Os rendimentos atuais, por conta do lucro que eles conseguiram, né? Mas até então não tinha esse lucro, o fundo estava pagando muito bem. E outro ponto que ficava muito mal explicado é esse valor patrimonial é, em queda constante, né? Que não parava de cair.
Tô tentando mostrar aqui a queda do VP aqui pelo sistema do Clube FI, mas o Clube FI tá bugado. Eu tentando, eu fazendo propaganda gratuita aqui pro Clube FI e o Clube FI me deixando na mão. Mas enfim, tava querendo aumentar o tempo, mas a barra de rolagem está bugada. Mas enfim, aqui em Gary 11 tem muita coisa que eu não entendo. O rendimento, o que que esse VP vai caindo ficou caindo ao longo dos anos. Então tem muita coisa aqui que é mal explicada. Ok, vamos aqui para outro fundo que eu não consigo entender. BPML11. Esse daqui é o fundo de shopping do BTG. Provavelmente muita gente não conhece por se tratar de um fundo para investidores qualificados. E aqui é assim como em CPSH11, a gente tem uma DRE que também é uma zona, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tenho aqui uma tal de linha aqui tem vezes que esse ajuste gerencial parece que é algo aqui das SPEs, mas que é o lucro que vem das SPEs, mas que é muito relevante aqui para o resultado do fundo e não é nem um pouco bem explicado. Aqui tem às vezes está muito positivo, tem às vezes está muito negativo. Isso aqui até parece algo contábil, né? Parece estar distribuindo lucro contábil. Então, é realmente muito, muito mal explicado. Felizmente, trata-se de um fundo para um investidor qualificado. Ok, agora eu vou falar sobre XP e E11. Esse aqui é o FIPE da XP. Esse aqui é um fundo também muitos já me perguntaram, principalmente lá no meu grupo Telegram. Acho que é um fundo que atrai muitos investidores por conta do dividend yield. Ah, aqui está mostrando 5 centavos, mas foi porque parte em amortização e parte em, em rendimento, né? Mas ele tem pago R$ 1 por cota, e na cotação atual dá 1,76% ao mês, um dividend yield absurdo. Então, isso aqui tem atraído muitos investidores. Mas aí eu sempre falo que eu fico com o pé atrás com esse fundo da XP. Primeiro porque aqui, se nos outros a gente nem tinha uma DRE, mas não conseguia compreender, mas aqui é pior ainda, a gente nem sequer tem uma DRE no relatório gerencial. E aqui, para mim, acho que a ausência de uma DRE, para mim, é um pecado enorme, tá? Porque basicamente você tem que confiar cegamente aqui no gestor, que ele está distribuindo aqui a geração e não devolvendo capital. Lembrando que FIPE, FINFRA pode fazer isso, né? Devolver capital é, parecendo o rendimento, né? Sem ter problema com imposto de renda. Lembro vocês também que em COP N11 a gente teve em breve, algum tempo atrás que eles tiveram uma bela de uma surpresa negativa, onde isso começou a colocar DRE no relatório e mostrou que o resultado ele era muito abaixo do que o fundo vinha pagando. Então aqui tem que tomar bastante cuidado. É um fundo complexo, ele é um fundo que tem equity. Muitos REITs aqui estão com uma alavancagem bem elevada. O fundo sofre com a questão do corte de energia, o curtailment. Tem devedor inadimplente. Então são várias complicações. Ainda por cima você não tem uma DRE para deixar claro aqui o quanto que o fundo está gerando de verdade. Então realmente o dividend yield é bem interessante. Mas aqui até nem consigo definir o nível de risco do fundo. Ok, vamos aqui para outro fundo que eu não entendo agora também, é, que é fundo imobiliário, mas na verdade é mais um cara de infra, né? Snell 11, o fundo de energias limpas da Suno. Ok, deixa eu abrir aqui o relatório de Snell 11. Então, só para a gente conversa, o próprio relatório já é bem pesado, tá? Bem pesado mesmo. Tem vários termos técnicos aqui com relação
essa questão de geração de energia. Acho que até o fundo ele deveria ter mais notas de rodapé para explicar esse tipo de coisa. Mas, enfim, é que o ponto que eu não consigo entender em SNEL 11 é por que que a parcela, a maior parte do resultado vem aqui em aplicações, movimentação de caixa, ou seja, aplicações aqui é CRIs, e menos das usinas solares, né? Veja que nos últimos 12 meses, 44 milhões, a gente teve quase 32 veio aqui de CRIs. Então, é que uma 72%, né, isso daqui. Então, é uma relação bem esquisita. Se a gente pega isso tudo aqui do fundo, 32% é CRI e 70% seria Act, né, as usinas. No entanto, na questão da DRE, é o contrário. O CRI, que é 30%, já é 70%, e o Act, que é 70%, já é 30%. Então, aqui é uma coisa que para mim não ficou clara, tá? Isso aqui é bem esquisito para mim. O que eu esperava é que as usinas, elas representassem fosse o contrário, né? As usinas representassem a maior parte do resultado do fundo. Então aqui, não sei se talvez no futuro essas usinas vão começar a gerar mais, apesar de estar bem longe de chegar perto aqui do que é gerado via CRIs. Mas enfim, esse aqui é um ponto que fica a dúvida, né, de quando que as usinas vão começar realmente a serem representativas aqui para geração de caixa do fundo. Então aqui mais um caso onde é fácil entender o que que o fundo investe, né? Que é compra de usinas, essa questão, vende depois de ação distribuída. Mas e aí, essa DRE aqui? Quem que explica isso aqui? Não conheço ninguém que vai explicar isso. Ok, então acho que foram esses daqui os fundos, os principais fundos aqui que eu não entendo, tá? Fundos aqui que eu não entendo completamente aqui nos mínimos detalhes. Então é isso, galera. Deixa nos comentários aí os fundos, os FIIs que vocês não conseguem entender. Vamos lá, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.